Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora, porque esse será o novo presidente do esporte, meus amigos. Vou trazer aqui quem será o próximo presidente do esporte e digo mais, já tem treinador também, vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá aí, a gente vai conversar um pouco aqui sobre esse possível novo presidente. Eu vou dizer aí, na minha opinião, tá 90% certo, tá? Mas antes de a gente falar diretamente quem vai ser o presidente do esporte, a gente tem que relembrar aí as três chapas que estão concorrendo à presidência do esporte, beleza? A primeira, meus amigos, já vou dizer, vamos descartando aos poucos, beleza? A primeira, quem tá aí é Branquinho, beleza? Branquinho, que já foi presidente do esporte em 2013 e 2004, mas só que é um senhor já, com todo respeito, de 80 anos, tá bom? Não acredito nessa chapa, já vou dizer logo de cara, não é a chapa que eu acredito que vai ganhar. Então aí, Branquinho já é um senhor de 80 anos, já foi prefeito de uma cidade do interior aqui de Pernambuco, que eu estou esquecido agora qual foi. Mas assim, falando de futebol, está fora do mercado há muito tempo, tá bom? Ele mesmo falou em várias entrevistas dizendo, não, já estou fora do mercado, eu não queria, fui convocado por conta dessa saída de Yuri Romão, mas eu não estava querendo, eu não entendo nada do futebol atual. Isso aí é o que me preocupa muito em relação a Branquinho, porque ele externa isso e é pior ainda, que ele externa que não queria. Esse é o ponto que eu não sei nem por que algumas pessoas vão votar nele, beleza? Mas assim, é um ponto que Branquinho informou. E o ponto para mim principal que faz eu não querer votar e eu achar que não tem clima nenhum para ele ser presidente e ele não vai ser presidente, na minha visão, beleza? Tudo pode acontecer no dia 15, mas é a questão dele ser apoiado por Dubê, Martorelli, Arnaldo Barros, os caras que já fizeram mal ao esporte, tá? A gente sabe, Arnaldo Barros deixou o esporte destruído, Martorelli também não deixou o esporte muito bem e trabalha hoje, não trabalha, né? Mas faz parte do conselho, no caso de Martorelli. E Dubê, que eu já fiz um vídeo aqui, que é o dono do esporte. Todos os presidentes, os últimos 3 a 4 presidentes do esporte, passou por ele. Tinha que pedir o aval de Dubê, que tentou também atrapalhar essa eleição, tentou deixar só chapa única, que é onde eu digo que ele queria só deixar Branquinho, que tipo assim, os conselheiros vão proclamar o presidente, que seria Branquinho. Então assim, mas aí a torcida pressionou e tá tendo eleição, vai ter uma eleição direta, que seria uma eleição indireta, que quando é proclamado pelos conselheiros, que não, se tem sócios, os sócios têm que votar. Mas aí no caso de Branquinho, voltando para Branquinho, acredito que não tem clima, tá? Não tem clima em relação a Branquinho por conta de todo esse tipo de apoio que ele está tendo, por as pessoas ainda terem ele muito ligado a Yuri Romão, não que ele é amigo de Yuri Romão, mas pela indicação que Yuri Romão teve, a indicação de Yuri Romão foi de Dubê e Martorelli, tá? Foi mais de Dubê, várias reuniões para poder ver quem ficaria na presidência do esporte. E Yuri Romão veio como essa pessoa sempre ligada a Dubê, todas as reuniões eram Dubê. E agora Dubê está apoiando o Branquinho. Então a torcida também não quer, não só por conta disso, mas por conta de outras coisas que eu falei agora para vocês. Que é a questão dele não querer, já é um senhor de 80 anos que já disse que está desatualizado e tudo mais. Porém, ele tem uma promessa que está deixando uma parte da torcida legal, assim, de tipo, opa, possa ser que eu queira, que é a questão de Luxemburgo. Luxemburgo, ele traria Luxemburgo para trabalhar dentro do esporte. Isso aí já é algo da campanha. Mas Luxemburgo trabalhar dentro do esporte não significa que Luxemburgo vai ser o treinador do esporte. E não significa também que Luxemburgo está atualizado. Beleza? Gosto muito de Luxemburgo. Para mim, quando ele saiu do esporte, não era para ele ter saído. Foi um treinador que fez a gente olhar para o campeonato e olhar para o Sul, olhava para a gente com mais respeito. Beleza? Mas isso é um passado, eu não acredito que Branquinho ganhe por conta disso. Mas bora lá, saiu Branquinho, beleza? A outra chapa, tá? Que eu também não acredito que ganha. Que é a de Paulo Bivar. Quem é Paulo Bivar, gente? O Paulo Bivar
É o filho de Milton Bivar, que faleceu esse ano, campeão da Copa do Brasil 2008. Um baita presidente, tá? Não vou dizer aqui que Milton Bivar não foi um bom presidente, foi um baita presidente. Mas, assim, é a família Bivar mais uma vez. Lembrando também que Paulo Bivar é sobrinho de Luciano Bivar, que já abandonou o esporte várias vezes. Mas a gente não pode linkar 100% o que Milton Bivar fez de positivo no esporte e também nem o negativo que Luciano Bivar fez no esporte também, dizer, eu não vou votar nele, em Paulo Bivar, por conta disso. A minha visão em relação a Paulo Bivar é além disso, tá? É a questão de ser família, tá? Tipo assim, mas a família de novo de Bivar envolvida no futebol, mas isso nem pesaria tanto pra mim, isso não pesaria tanto, mas o ponto principal é as entrevistas que ele dá. Ele não mora em Recife, ele mora em São Paulo, até aí tudo bem, mas só que ele diz muitas vezes que vai ficar em São Paulo, vai vir pra cá, muitas coisas acontecem em São Paulo, e ele não aparenta entender profundamente do esporte, apesar que ele, na época do pai, do tio dele, já trabalhou dentro do esporte, trabalhou muito bem dentro do esporte, pelo que me falaram, tá? Eu não estava lá dentro, trabalhou na base também do esporte, mas enfim, tem essa questão aí de Paulo Bivar, mas ele não mostra um planejamento, para mim, na minha visão, concreto do esporte, que eu dou a validação. Ele fala muito de tipo, eu vou fazer pelo esporte, assim, não é que ele diz que vai fazer pelo esporte, ele fala muito dele. O ponto específico é esse. Paulo Bivar, em todas as entrevistas que eu vi, tá? Vocês podem dizer aí nos comentários, mas em todas eu vejo ele muito falando dele. Não, eu quero, eu que não sei o que lá. Ele, na minha visão, ele não cria uma conexão com a torcida. Tá bom? Isso é minha visão. Possa ser que mude, que ele faça um excelente trabalho, ele ganhando. Também acredito que ele não ganha, porque nas pesquisas de boca de urna aí, que a própria Rádio Jornal fez, ele não fica nem em segundo lugar, ele tá perdendo para Branquinho. Então, pra gente ver como ele não tá com essa força toda, até porque eu acredito que eu não senti segurança. E uma boa parte da torcida também, baseada nessa pesquisa de boca de urna com sócios, tá? Não uma pesquisa de boca de urna aleatória, não. Beleza? Mas eu também não votaria em Paulo Bivar por essa questão. Ele também não fala sobre SAF. Tanto ele quanto o Branquinho, que pra mim hoje a gente tem que olhar pro futuro. Tá bom? A gente tem que olhar pro futuro, olhar não dizendo assim, vou pegar qualquer SAF e botar dentro do esporte, que também é complicado. Mas assim, a gente precisa sair desse modelo, que é um modelo que vem 2, 3 presidentes bons, mas chega um que não é bom, acaba com o clube, pô. Então assim, isso é muito complicado na minha visão. Beleza? Mas bora lá, Jackson, tranquilo. Qual a chapa que você acha que vai ganhar? É a chapa, meus amigos, de Leões pela Mudança, tá? Leões da Mudança, algo do tipo. Mas quem está à frente como presidente, o candidato a presidente, é Matheus Souto Maior, tá bom? Assim, Jackson, quem é esse cara? Por que tu acredita que ele vai ganhar? Tem dois aspectos e também tem a questão do treinador. Preste atenção que ele já tem um treinador dele e é bem alinhado, que eu acredito que a maioria da torcida do esporte vai gostar. O primeiro ponto em relação a ele. Ele já informou que quer a SAF, tá bom? Ele já tem uma equipe preparada já para conversar sobre a SAF. Vai fazer ou não vai fazer? Jackson, tu vai botar a mão no fogo que ele vai fazer? Não vou. Mas, dos outros dois que nem falam sobre isso, na minha visão, eu acredito que a SAF é um caminho legal. Uma SAF de respeito, tá? Não é uma SAF de fundo de quintal, feito várias outras, tem aí. Mas uma SAF de respeito eu acredito que é o caminho. E ele fala sobre isso. Outro ponto, ele fala muito sobre a torcida. De resgatar a torcida do esporte para dentro do clube. Que isso, a gente viu aí que Yuri Romão escanteou, tá? Era palavras assim, eles, como se a gente fizesse, Yuri Romão não fizesse parte da torcida. Era sempre ele falava, tipo, eles, a torcida, tipo, não, a torcida somos todos nós somos torcedores do esporte. Então assim, trazer a torcida principalmente para dentro do estádio, a festa e tudo mais. E hoje, não tem isso, tá uma desconexão, não tem bateria dentro do estádio do esporte, a Treme Terra, até a época dessa estava barrada, não sei se voltou, a Gangue da Ilha, a torcida jovem, que é outro ponto, tá, que a gente vai tocar aqui também, mas é a questão da torcida jovem também, muito silêncio, o estádio meio estranho, tá, não dava aquela pressão, e jogadores, até feito o Lucas Lima, comentou, poxa, a gente tá sentindo falta daquela pressão, mas é porque, no caso,
de Yuri Romão, ele afastou a torcida do clube. Tipo, planos de sócios horríveis, assim, tudo que você olhar que dá para beneficiar a torcida, Yuri Romão afastou. E no caso de Matheus Souto, ele está falando que vai resgatar essa questão da torcida do esporte, do torcedor de verdade. Aí vem o ponto aí que eu acredito que saiu ontem, tá? Aí que eu acredito muito mais, é que Matheus Souto Maior fechou a parceria com a torcida jovem. Muita gente vai dizer, Jackson, pelo amor de Jesus Cristo. Muita gente gosta, muita gente não gosta, tá? A minha opinião é simples, que foi também o que Matheus Souto falou, a torcida organizada não só tem pessoas ruins, tá bom? Tem pessoas de bem também, tem pessoas que vão lá pra curtir. Agora, faz a arruaça e usa a camisa, a maioria das arruaças usa a camisa do organizado do esporte, que é a torcida jovem. Mas ele falou que ele já tem um planejamento, no caso do Matheus Souto, já tem um planejamento de punir quem fizer isso. Quem fizer arruaça, quebrar, brigar, bater no meio da rua, vai ser punido o CPF. E isso aí já é um modelo que tem do Internacional. Tranquilo? Então ele já falou isso, mesmo fechando parceria com a torcida jovem. Isso aí é assim, o que eu, Jackson, gosto em relação à torcida jovem. É a festa dentro do campo. Tá bom? Muitas vezes, na época de Todos com a Nota, eu só ia para ali, para a torcida jovem. Eu não tenho o que dizer. Quem tinha ali Todos com a Nota só tinha aquele espaço ali no geral. Na geral que é até a geral da jovem. Mas assim, a gente via que a festa é linda dentro de campo. Agora saiu do campo, e às vezes dentro do campo também, tinha muita briga. Mas agora, com a nova direção aí da torcida organizada e com essa parceria, junto, torcida jovem, o presidente, que eu acredito que vai ser o presidente, Matheus Souto, e o Ministério Público, que vai estar junto ali, pegando a carinha de todo mundo que fizer arruaça e afastar o CPF, não a organizada no geral. Eu acredito sim que esse é o caminho. Pega o CPF, hoje só entra dentro do estádio, dali do Retiro, com reconhecimento facial, então dá muito bem pra gente pegar esse CPF e tirar dos jogos. Aí começa a voltar a paz dentro dos estádios, aquela paz que tinha em 1900 e antigamente. Beleza? Mas bora lá, Jackson, tranquilo, deu pra entender. Mas quem é o treinador? Vamos lá, Matheus Souto já está alinhado, tá bom, com o treinador que é no Ceará, meus amigos, isso mesmo. Ele já está alinhado com o Léo Condé. Isso, Léo Condé acabou de sair do Ceará, na verdade saiu ontem do Ceará, e já está alinhado com o Sport. Matheus Souto ganhando, Léo Condé o novo treinador do Sport. Acredito que é excelente, tá bom? Léo Condé fez um trabalho muito bom no Vitória em 2023, mas aí subiu com o Vitória para 2024, chegou na Série A, não deu muito certo, saiu do Vitória. No caso, no final do ano passado ainda, tá? Na metade do ano passado ele assumiu o Ceará, subiu com o Ceará e montou um time legal, baseado no que os presidentes contrataram. O presidente do Ceará farrapou muito lá com eles e não fizeram contratações, gastaram nada. E mesmo assim ele se manteve muito bem no Campeonato Brasileiro. Só caiu na última rodada, só entrou na zona de rebaixamento na última rodada. Então assim, eu não vou dizer que o trabalho do Léo Condé é horrível. Não, com orçamento muito, muito inferior ao do Sport desse ano, mesmo assim ele conseguiu fazer um time competitivo, um time que não iria cair. Foi uma surpresa para mim o Ceará cair. Foi um vacilo muito grande nas últimas rodadas e o Ceará foi lá e caiu. Até o presidente do Ceará passou mal. Mas enfim, Léo Condé será o próximo treinador do Sport, beleza? Mas aí eu quero que vocês digam aí, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse possível novo presidente do Sport. Vocês estão apoiando quem? Branquinho, Paulo Bivar ou Matheus Souto Maior? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.